Eu vou pedir para os irmãos que abram no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, aquela igreja europeia. E lá ele deixa um recado no 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5 e versículo 7. 1 Coríntios 5 e 7. Vamos falar um pouquinho da prática de se viver em Cristo, daquilo que Cristo deixou, qual o significado de Cristo em nossa vida, o que Cristo representa em nossa vida e o que é o diferencial que Cristo deve ser em nossa vida. E 1 Coríntios 5, 7 diz o seguinte: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Oremos. Senhor que estás nos céus, agradecemos a sua oportunidade de ouvir da sua palavra, de entender tudo que tem de significado para a nossa vida. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Aqui o apóstolo Paulo falando da simplicidade que há na salvação em Cristo, da simplicidade que há quando estamos próximos com Cristo e da simplicidade que há em seguir a Cristo. Em limparmos de tudo aquilo que é pesado em nossa vida. O que é limparmos? Quando nós terminamos a nossa refeição, quando nós chegamos numa viagem, o que nós vamos fazer? Vamos lavar toda aquela roupa que sujou, vamos lavar toda aquela louça que está suja, vamos limpar todo aquele carro que sujou lá com a estrada, tudo mais. Isso é limparmos, tirarmos tudo aquilo que vai nos atrapalhar, tudo aquilo que vai nos macular, tudo aquilo que vai interferir, tudo aquilo que vai denegrir. Então nós vamos limpar do fermento velho, ou seja, nós em Cristo nós devemos abstermos e nos limparmos de tudo aquilo que era do velho homem, da velha natureza, dos velhos ritos, das velhas práticas e sermos uma nova massa sem fermento. Fermento na palavra ela significa o exponencial do pecado e assim deve ser o crente, uma nova massa sem o fermento, sem aquelas coisas que traz as impurezas. Esta é a nova vida do crente. E porque Cristo é a nossa Páscoa que foi sacrificada por nós. Hoje é o dia que o mundo, digamos, cristão, de todas as denominações, de todas as religiões, de todas as que engloba o cristianismo, ecumenicamente se comemora a Páscoa e o seu significado, os seus sentidos, e nós vemos toda aquela motivação que envolve essa data, seja uma motivação religiosa pelo fato de foi a semana representativa da morte e da ressurreição de Cristo, desde a sua entrada lá em Jerusalém, desde a última Páscoa ali com os apóstolos, aí a primeira ceia do Novo Testamento, todo aquele processo ali onde ele foi entregue, foi traído e foi negado ali pelos seus apóstolos, e a sua caminhada de choro e prevendo todo ali o seu fim. O cristianismo nessa data ela faz essa reflexão do que foi a Páscoa instituída ali. É uma motivação religiosa, tem também as motivações comerciais, há uma grande exploração, digamos assim, comercialmente desta data. Nós vemos que um chocolate em forma de ovo ele é caríssimo, né? Se você for comprar em barra ele é bem mais barato, mas se ele tomar a forma de um ovo, o preço vai lá em cima, né? Não sei se é difícil fazer, o que acontece ali, que o negócio, ou a embalagem, né, diferenciada, pode encarecer ali até em 200%, 300% do preço normal. Mas as indústrias lucram muito com essa data, a indústria do chocolate e tudo mais aí.
ou uma reunião familiar também, pode ser uma boa data para reunião, salutar, ou uma reunião, ou uma motivação gastronômica, né? Então, o que o crente ele deve procurar ver nesse dia? Qual que é a motivação de nós, crentes, nesse dia de comemorarmos essa data chamada Páscoa? O crente, eu creio que ele não comemora essa data pensando no chocolate, ou no coelhinho, ou seja lá o que for, né? Tudo isso que o paganismo e o comércio implantou, tomou forma e se dá muito dinheiro, diga-se de passagem. Então, qual que é a motivação que o crente tem em comemorar esta data? E quando nós falamos motivação religiosa, obviamente, nós temos que procurar nas Escrituras o que diz tais coisas. Ah, mas eu não entendo, eu não compreendo, eu penso assim, eu penso de outro jeito, eu penso de outro modo. Mas, quando nós temos uma motivação bíblica, nós devemos procurar na Bíblia o que Cristo fala dessa data. Se nós temos uma dúvida, um exemplo, uma dúvida de trânsito, aonde nós vamos? A via aqui do lado é 60 por hora. Ah, mas eu acho que deveria ser 80, ou deveria ser 40. Ah, mas por que 60 e não outra velocidade? Porque tem algo chamado Código de Trânsito Brasileiro que rege as determinadas vias a determinada velocidade que ali não deve ir. É tudo normatizado, não é porque eu acho que eu vou pôr uma velocidade de determinada via. Tudo tem um regramento, tudo tem um regimento para aquilo que aconteça daquela forma, para que o trânsito flua e qualquer dúvida que surgir ali a gente tem uma fonte a ser consultada, no caso específico do trânsito. E na parte religiosa, com relação à Páscoa, nós devemos ter uma motivação bíblica, nós devemos procurar nas Escrituras o que Cristo disse desta data. Nós comemoramos as determinadas datas que há na Bíblia por motivações bíblicas ou muitas vezes pelas motivações, pelas tradições que vêm com o tempo. Não, a gente comemora por causa da tradição, isso já foi instituído há anos, há tempo. Mas como que surgiram as tradições? Nós vemos lá em Mateus 15, os irmãos já podem ir na Mateus 15, e nós vemos que os evangelhos, os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus teve muitas discussões com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, aqueles homens conhecedores da lei. E nós vemos que aqueles homens, eles exaltavam mais as tradições humanas do que as tradições do Senhor. Aquilo que vem por herança, que passa de pessoa para pessoa, de geração a geração. E Cristo ele teve um problema com a tradição que vinha ao longo dos tempos. Homens se reúnem em determinada época e ali fazem ali um conselho e daquele entendimento tira-se algo que depois vão ficar por tempos. Mas em determinada época, não, a gente precisa mudar todo o nosso rito. Aí se reúnem em novo conselho, reúnem, fazem um novo tratado. E isso vinha também, irmãos, na época de Jesus, na época dos fariseus, na época dos saduceus, na época dos escribas. E ali no capítulo 15, versículo 1, disse: por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciãos? Então já vinha algo. Por que Jesus está ali na discussão com os fariseus? Estão ali discutindo com os discípulos a tradição dos anciões. Pois não lavam a mão quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então eu estava vendo ali uma mudança ali de pensamento. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai e a tua mãe certamente morrerá.
morrerás. Mas vos digo, qualquer que disser ao seu pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar para mim? Esses não precisam honrar nem o pai nem a mãe. Assim invalidaste as vossas tradições, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e chamando assim a multidão, como lhe disse, ouvi e entendi. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Isso é que contamina o homem. Então nós vemos ali que Jesus estava no embate ali com os fariseus, e os discípulos ali chegaram ali para comer. E ali os fariseus indagaram, mas os seus apóstolos vão comer seus discípulos sem lavar as mãos? Ali, irmãos, nós vemos que os fariseus eles não estavam preocupados ali com a higiene. Eu não comecei a lavar as mãos, ou muito menos com a lei. Os fariseus não estavam preocupados nem com a higiene, nem com a lei, mas eles estavam preocupados com as tradições. E isso pesa muito hoje em nossos dias, irmãos. Nós vemos que o mundo, ele carrega uma tradição, e essa tradição, ela passa de geração a geração. Muitas vezes nós começamos a realizar eventos que muitas vezes nós nem o sabemos por quê. Esse foi uma grande disputa em todo o caminhar de Jesus. Os fariseus e os escribas, e os saduceus também, sempre muito próximos a Jesus, acompanhando todos os atos de Jesus. E ali eles os questionavam, ou de acordo com a lei, ou de acordo com as tradições. Mas aquele povo fazia apenas de boca para fora. E Jesus relatou que Isaías já tinha profetizado que aquele povo faz as coisas da boca para fora, mas não faz de coração. O mundo hoje que comemora, nós estamos para julgar o coração de cada um, mas o mundo hoje faz isso em memória de Cristo, em uma sujeição e uma submissão de Cristo, ou fazem pela tradição? Nós viemos da quaresma, 40 dias, e 40 dias é um período de provação. 40 dias, 40 anos o povo ali ficou no deserto, 40 dias Jesus foi tentado. E nós vemos que algo que foi agregado a um calendário religioso, a quaresma, na realidade não são 40 dias, ela começa na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo anterior à Páscoa, o chamado Domingo de Ramos, inclui mais 7 domingos, que tem todo um rito para os domingos. Na verdade, o 40 não são 40, sim 47. É um período de abstinência, um período de reclusão, de tentar se aproximar mais de Deus. É um período que usa-se roupas mais modestas, não se usam determinadas palavras. É um período em que você expõe ali a sua carne toda uma privação que você gostaria de fazer. Nós vemos ali que é um meio de você estar santificando o fiel e afastar do pecado para se aproximar de Deus. Nada mais é do que as obras. E Paulo fala lá em Efésios que a graça não vem por meio das obras, mas pelo meio da fé, para que nós não nos gloriemos. É algo, eu faço e você não faz. Você não guarda a quaresma. Não. Aí quando se termina a quaresma, aí você entra na chamada Páscoa. E nós vemos que na quaresma, tudo que você faz no carnaval, e no carnaval é liberado a carne a todas as coisas, na quaresma você tem todo o efeito contrário,
Uma hora pode, outra hora não pode. Então é um negócio meio, né? É não um equilíbrio espiritual, mas mais um equilíbrio da carne, né? A carne, agora pode, agora não pode. Então há um calendário para agradar a todos. Mas a nossa reverência ao Senhor, Cristo pediu para que guardássemos os seus mandamentos apenas os 40 dias e os demais dias do ano. Cristo deu licença para a sua igreja por 4 dias aproveitar da carne de tudo que ela tem o desejo de se fazer. Nós não achamos nas Escrituras tais liberdades para que o homem nisso pratique. Mas hoje nós vemos que a grande maioria das religiões se comemora a Páscoa dos judeus. Primeiramente, irmãos, nós vamos à fonte, lá no livro de Êxodo. Ali foi a instituição da primeira Páscoa. Em Êxodo 12, ali foi a instituição da primeira Páscoa, e a primeira Páscoa ela teve um sentido para o povo judaico. Não foi um sentido para o povo gentio. Nós vemos lá, primeiramente, irmãos, vamos começar do final. Lá em Gênesis 43, em Êxodo 12, versículo 43. Êxodo 12, versículo 43. Ali nós temos ali uma regrinha de quem participaria da Páscoa dos judeus. Em Êxodo 12, 43 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Aqui o Senhor já restringiu: nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Uma pergunta que a gente faz: temos algum judeu em nosso meio? Aí vem uma segunda regra: porém todo o judeu comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerás dela. Então nós vemos que precisava ser um judeu, ou se não um judeu, ao menos ser circuncidado. Então essa é a primeira regra da Páscoa instituída pelo Senhor aos judeus e não aos gentios. Foi a única festa que o Senhor deu ao povo judeu no Egito. Foi um regramento que Deus deu àquele povo. Foi a única festa instituída no Egito. E era para ser comemorada pelos judeus e não pelos egípcios ou pelos gentios, mas pelo judeu, aquele que fosse, e o estrangeiro que fosse circuncidado. Continuando: e o estrangeiro assalariado não comerás dela, no versículo 45. Numa casa se comerá, e não levará daquela carne fora da casa, nem delas quebrarei osso. Então era uma festa que era para ser comida em uma casa, e nada fora da casa. E nenhum osso daquele animal que seria sacrificado seria quebrado. Assim também como os ossos de Cristo não foram quebrados na sua morte na cruz. Teve seu corpo perfurado, mas nenhum osso de Cristo foi quebrado. Toda a congregação de Israel fará, o versículo 47 e 48. Porque se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la. Será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, irmãos, aqui já é a primeira regra para a Páscoa que foi instituída
ao povo judeu no Egito para a sua saída da escravidão. Então ali foi a instituição da Páscoa deixada pelo Senhor. E qual a comemoração que Cristo deixou à sua igreja? Qual a ordenança que Cristo deixou à sua igreja? Cristo deixou apenas duas, que foi o batismo, que João Batista pregou a todos os homens, o batismo do arrependimento. O reino dos céus a todos os homens, não somente aos judeus, mas também aos gentios, através do batismo, como uma ordenança, e a ceia ao Senhor. Duas ordenanças, duas festas que Jesus deixou. Para ser comemorado em casa? Não, ser comemorado em igreja. A ceia ao Senhor, para que coma e beba em memória dele, e ser feito até a sua volta. Até a volta do Senhor é para ser comemorado a ceia ao Senhor. É pecado, irmãos, nós comemorarmos? É pecado nós estarmos no meio dos tais, comemorando tal data? Vivemos em um mundo em que há muitos eventos. Se nós comemorarmos com o intuito de nos santificarmos, de nós termos algo que venha para um benefício nosso, ali há um erro. Mas se for uma simples confraternização, um simples evento, mas com uma oportunidade de falar de qual que é o significado da morte de Cristo, podemos estar no meio dos tais, mas não que seja no sentido de estarmos procurando nos santificar com aquele meio. Momento para falarmos de Cristo, momento de falarmos do significado da morte de Cristo, que não participamos dos ritos judaicos, ou dos ritos das tradições, ou dos ritos dos pagãos, mas que participamos dos ritos do Senhor, dos ritos que é feito para a igreja do Senhor em um corpo ali realizar, do batismo, do arrependimento, da velha massa abandonada, daquela velha massa fermentada e de uma nova massa em Cristo Jesus, e assim a qual nós devemos participar. Não há outra comemoração no Novo ou no Velho Testamento aos gentios. Cristo participou em sua caminhada de várias Páscoas, de vários eventos ali que tinha aquela motivação ali como saída do povo do Egito. E ali em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 1, ali está a instituição, ali está o relato, está o porquê da instituição da Páscoa ao Senhor. Por que ele instituiu aquele momento ali com aquele povo? E é uma das 3 festas principais dos judeus que Jesus deixou: a festa dos pães asmos, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos, que nós vemos lá em Êxodo capítulo 23, as principais festas do judeu. Há várias outras, mas as 3 principais, e essa foi uma festa marcante para aquele povo. Em Êxodo 12 ali fala da instituição da Páscoa. No decorrer do capítulo ele vai falando ali do juízo de Deus ao seu povo em comemorar aquela festa. O porquê seria um momento ali da última praga
que Deus mandaria ao Egito para que aquele povo fosse liberto após 430 anos ali da servidão, e de como foi a saída do seu povo do Egito. Essa foi a motivação de Deus para aquele povo naquele momento. Em Êxodo 12:1 diz o seguinte: falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o princípio dos meses no ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, com cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomará das ovelhas ou das cabras. E guardarei até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comeres. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. E não comerei dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com as suas fissuras. E nada deles deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até o amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, eu comerei os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos no pé, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque está instituída a Páscoa do Senhor. A motivação que aquele povo sairia do Egito. Versículo 2 fala: no mesmo mês será o princípio dos meses, os princípios dos anos. E foi uma ordenança geral ao povo de Israel. Cada um tomasse seu cordeiro, e esse cordeiro, ele deveria ser um cordeiro, um cabrito, sem mácula, um macho de 1 ano, e guardareis até o 14º dia. Aquele cordeiro, aquele cabrito, ele deveria ficar aquele período para que ali não houvesse mais nenhuma, se aquele animal houvesse alguma impureza, alguma mácula, ainda nesse intervalo ele apareceria. Então aquele animal deveria ficar ali reservado, um animal novo, sem mácula, sem mancha, aguardando o dia ali do sacrifício. E para que serviria aquele animal que ali seria guardado? Do que serviria a morte daquele cordeiro? O sangue daquele cordeiro ele seria passado na porta das casas onde comesse. E aquele sangue os livraria da morte, porque quando o Senhor ali passasse para matar todo o primogênito da casa, que não houvesse aquele sinal, seria morto. Então aquele sangue, ele impediria que a morte ali chegasse àquela casa. Impediria que aquele povo ali sofresse aquela dor. E também aquele povo que sairia, teria liberdade para sair da escravidão. E ali o Senhor chamar aquele povo para si, e aquele povo viria para o Senhor no caminhar com o deserto, diante de todas as tribulações, de toda a perseguição que o exército do faraó sairia atrás daquele povo.
E todo aquele caminhar no deserto guiado pelo Senhor, e ali passariam pelo Mar Vermelho, passariam no meio daquele mar com os pés secos, e onde todo o exército do faraó ali seria morto. Deus mostrando ali a sua força, liberdade para aquele povo que o seguisse. E assim foi feito. Aquele povo tomou para si o cordeiro, e ali eles comeram. E como eles comeram? Assado no fogo, e no versículo 10 diz que nada ficaria. O Êxodo 29 fala que toda a carne consagrada, ela deveria ser queimada, para que o povo que chegasse depois não profanasse aquilo que foi santificado. Então tudo deveria ser queimado, com todas as suas partes. Mas eles comeram de uma forma apressada. Eles já comeram pronto para partir. Comeram quando Deus deu o sinal, eles partiram com o cajado em mão e comeram apressadamente. E assim foi feito, e assim aquele povo saiu da escravidão. Foi para a terra prometida que Deus ali havia prometido àquele povo. A promessa feita a Abraão há mais de 470 anos. E naquele ato, naquela partida, estava ali a concretização da promessa que Deus tinha feito ao povo de Abraão. E essa foi a Páscoa instituída aos judeus. E desde então, essa Páscoa é comemorada pelo povo judeu até a última Páscoa com Cristo. Lá em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, primeiro aos Coríntios, na sua última Páscoa e a primeira ceia realizada ali com os apóstolos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34, ele vai dar o relato. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem que nós sempre estudamos quando realizamos a ceia do Senhor. E nós vemos que a ceia ao Senhor já tem um outro intuito. A Páscoa ela foi realizada no sentido da liberdade, no sentido de conduzir, no sentido de Deus mostrar a sua força tanto ao seu povo quanto aos povos gentios, aqueles que oprimiam. Aquele sangue que foi espargido. E quando aqui a ceia do Senhor, ela já tem um outro aspecto. Ela já tem algo como uma disciplina, algo como uma reverência regimentada pelo significado de Cristo. E essa foi a última Páscoa a qual Cristo participou. É a última Páscoa porque ali o cordeiro seria morto. O último cordeiro ali seria morto na última Páscoa. Hoje nós não temos mais o cordeiro para ser sacrificado. Na última Páscoa, na primeira ceia, Cristo foi o cordeiro que foi morto. E através do seu sangue derramado na cruz, e todo aquele que nele aceita, tem ali a remissão dos seus pecados. Na sua última Páscoa realizada com aquele cordeiro, representa ali que todo o pecado de todo homem ali foi sepultado.
que toda a antiga massa levedada já não mais existe, mas uma nova massa sem o levedo, sem o fermento. Na última Páscoa que Jesus foi traído e Jesus foi negado. Na última Páscoa que Cristo ali foi morto, tirando o seu povo do mundo e colocando para seguir os seus caminhos, aos seus ensinos. Algo que é para fazer até a sua volta. Não mais em casa, mas na igreja, reunidos em memória dele. No capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17, diz o seguinte: Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouça que, quando vos ajuntai na igreja, onde há dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntai no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim o que tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura as casas para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. Cristo aqui está dando um tom disciplinar na reverência, no partilhar do pão, de que tudo que vamos fazer para com o Senhor é para fazermos com reverência a Ele, não em reverência a uma lei, ou reverência a uma tradição, ou reverência a um costume, ou algo que foi implantado. Mas é algo que nós devemos fazer em reverência àquele ato, no significado que há na ceia ao Senhor, na ceia do Senhor. E no 24 diz: E tendo dado graças, partiu e disse-lhe: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Algo que é para fazer até a volta do Senhor. É o que nós devemos fazer com a fé em Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Deus deu o seu Filho para que Ele viesse ao mundo, para que Ele passasse as provações, para que Ele passasse as dificuldades que todos nós, como homem, nós temos, e Cristo passou, e que Ele fosse morto, e aquele sangue ali derramado servisse para a nossa vida eterna juntamente com Ele. Hoje nós não precisamos mais de sacrifício, hoje nós não mais precisamos das obras. Cristo não exige mais que nós façamos sacrifício de animais. Todos os rituais, tudo aquilo que os fariseus cobravam de Cristo, seja um ritual da lei, ou seja simplesmente um lavar das mãos, isso não nada mais é necessário a nós. Vamos voltar no primeiro versículo que nós lemos aqui no 1 Coríntios, voltando
no capítulo 5, nós lemos no início, 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E hoje nós vemos o mundo, as igrejas, comemorando a Páscoa. E uma pergunta que a gente faz: quando se fala Páscoa, qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça? O que é a primeira coisa que nós lembramos quando nós falamos da Páscoa? Nós lembramos do chocolate? Lembramos do ovo? E algo mais que tem? Ou nós nos lembramos da instituição da sua festa e do último cordeiro que foi morto e do seu sangue derramado? Nós lembramos de Cristo nesses momentos? Nós vemos os comerciais, nós vemos nas propagandas, nós vemos algo relacionado a Cristo? A gente tem visto? Olha, a Páscoa, ela representa a saída do povo do Egito, e Cristo, o último cordeiro, foi morto pelos nossos pecados. Nós vemos essa propaganda e nos recordamos de já termos visto algo semelhante nesse sentido. Por que nós comemoramos? Por que nós fazemos tais coisas? A palavra ensina de Cristo, de toda a sua vida, de todos os seus ensinos, desde o seu nascimento virginal, tendo a sua família, aos 12 anos discutindo no templo com os doutores da lei, e admiravam da sua inteligência e das suas sábias respostas, da instituição dos 12 apóstolos, do ministério, dos milagres que Jesus fez. Quantas pessoas foram beneficiadas pelos milagres de Cristo, dos que foram ressuscitados, dos que foram curados, do coxo que não andava, do cego que não enxergava? Aonde estavam essas pessoas quando Cristo foi preso? Onde estavam essas pessoas quando Cristo foi julgado? Quando apareceram aquelas duas falsas testemunhas lá para testemunhar contra ele? Aonde estavam essas pessoas quando Cristo estava lá na cruz? E uma pergunta que nós fazemos: aonde está Cristo em nossos corações, em nosso dia a dia? Quantos milagres Cristo faz em nossa vida? Quantos livramentos Cristo tem nos proporcionado? Agradecemos todas as conquistas que Ele nos proporciona. Agradecemos a Cristo, a Deus, pelo ar que nós respiramos, coisa tão simples, algo tão óbvio na nossa vida. Nós nos preocupamos em sermos bons servos, bons conselheiros do Senhor? Ou nós nos preocupamos apenas por 40 dias ou apenas em datas específicas? Nós temos que ter um viver constante no Senhor. Procurar crescer e progredir mais no entendimento da sua palavra e não nos entendimentos dos homens. Cristo ele deixou ali no seu sangue a todos a oportunidade de ouvir e de aceitar ao Senhor. Vem a todos os homens, antes que ele volte, não mais como um advogado, mas agora como um juiz, com o seu juízo justo a todos aqueles homens que rejeitam a Cristo. Hoje nós temos um Cristo escarneado. Os homens hoje debocham de Cristo e muitos aproveitam essas datas para
demonstrar o seu ódio a Cristo, mas o que ele fez por nós. Deus deu o seu Filho por todos nós. E não honrarmos o seu nome apenas um dia, uma semana ou 40 dias, seja lá o que for, mas honrarmos ao Senhor em todo o nosso caminhar. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, Deus nos dê entendimento cada vez mais para compreendermos dos ensinos do Senhor. Amém? Vamos ter um hino?